graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Mais uma semana de atividades se inicia, mais uma segunda-feira, e nós estamos aqui nessa manhã para compartilhar um pouco com você da palavra de Deus. Nada mais que a palavra de Deus, e nada melhor que começar uma semana de atividades, de muito trabalho, muito estudo, aquele corre-corre, aquela loucura que é o nosso dia a dia, mas separarmos esse curto tempo para meditarmos nesse simples e rápido devocional, mas que a palavra do Senhor possa gerar em seu coração frutos, e frutos de alegria, frutos de esperança, frutos de mansidão, frutos de perseverança e frutos de fé. Porque sem fé não conseguimos romper com as dificuldades e as barreiras e ficamos no meio do caminho. E por falar em caminho, nós gostaríamos de contar a história de dois homens, de dois cegos, que estavam na beira do caminho, mas encontraram Jesus. E quando nós estamos à beira do caminho deste mundo, largados, jogados à beira do caminho, e encontramos Jesus com foco, determinação, e sabemos quem Ele é, e sabemos o que nós queremos, nossa vida muda. E nós saímos da beira do caminho e seguimos diante do caminho, da verdade e da vida, que é Cristo Jesus. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Faça conosco esse devocional, esse estudo. Vai ser bênção para a sua vida. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29. Tem como título A Cura de Dois Cegos de Jericó. Diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Irmãos, esses poucos versículos, esses 5, 6 versículos que nós lemos, dá para nós fazermos um estudo, cada versículo um estudo. É muito rico, nós podemos tirar grandes lições para a nossa caminhada cristã. Mas a porção que nos cabe hoje, rapidamente, nós gostaríamos de focar na atitude desses dois homens que estavam à beira do caminho. Ora, nós vemos que aonde Jesus passava, havia milagres, prodígios, maravilhas. As pessoas queriam estar perto de Jesus, o acompanhar, tocar o grande Messias. Alguns o reconheciam como grande profeta. De alguma forma, as pessoas queriam estar próximas dele por curiosidade, por interesse ou com más intenções, como os fariseus, mas queriam estar próximos de Jesus, e onde ele caminhava havia uma grande multidão. E nessa passagem relatada por Mateus não era diferente. Jesus estava passando por um caminho e uma grande multidão ao seu redor. Foi quando dois cegos ouviram falar que Jesus estava passando por ali, e imediatamente eles chamavam a atenção de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. A primeira lição é que esses cegos sabiam e reconheciam a soberania do Senhor Jesus.
Muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos e não sabemos o quão grande e quão poderoso é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós. E nós nos atemorizamos, nós ficamos desesperados e perdemos a fé. Mas estes homens que estavam à beira do caminho sabiam quem era Jesus. A segunda questão é no versículo 31, onde nós vemos que a multidão pedia para eles se calarem. Irmãos, muitas vezes, no nosso primeiro empecilho, na nossa primeira dificuldade, na nossa primeira multidão, nós nos calamos, abandonamos o que nós estávamos buscando, almejando. Muitas vezes, os empecilhos e os barulhos da multidão ofuscam a nossa fé e a nossa oração e a nossa busca em Jesus Cristo, a nossa busca diária. Não deixe que a multidão desse mundo ofusque a sua oração, ofusque a sua força e a sua fé. Eles, muito pelo contrário, viram a dificuldade, o que nós podemos fazer? Gritar ainda mais alto? Nós não enxergamos. Nós não podemos ir até o encontro dele porque nós não enxergamos, mas nós podemos gritar. Então é assim que nós vamos chamar a atenção de Cristo? Então vamos gritar. Se for necessário, meus irmãos, grite, mas chame a atenção de Cristo para você. E a terceira questão, talvez a fundamental, que eu quero dar destaque para essa meditação desta manhã, de segunda-feira, então, está no versículo 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que queres que eu vos faça? Irmãos, aqueles homens não titubejaram. Eles podiam pedir: Senhor, nós enxergamos mal, somos cegos. Nos dê uma bengala com sensor. Nos dê talvez muito dinheiro para que nós possamos ter muitos servos, para que nos auxiliem na nossa cegueira. Nos dê um óculos 3D que faça nós podermos enxergarmos ao menos um pouco. Não, eles sabiam exatamente o que eles queriam. Se Jesus, irmãos, passasse fisicamente pelo caminho e você estivesse à beira do caminho, e Jesus perguntasse para você, nesse exato momento: filho, filha, o que você quer que eu faça? Você vai saber dizer com exatidão o que você quer? Muitas vezes, irmãos, nós estamos à beira do caminho sem sabermos o que nós queremos. Queremos tudo, mas não queremos nada. E quando nós estamos diante de Jesus, uma grande oportunidade, nós temos que saber com exatidão o que nós queremos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que nós temos pedido quando nós temos a oportunidade? Aqueles homens estavam à beira do caminho, isso nos leva a crer ou a deduzir que eles eram cegos e muito provavelmente eles eram andarilhos, mendigos, ficavam à beira do caminho mendigando pão, mendigando moeda. E muitas pessoas passam pelo caminho e aqueles homens para um pedem moedas, para outros um pouco de beber, para outros pedem migalhas de pão para se alimentar. Mas quando Jesus passou e falou: o que vocês querem? Eles podiam pedir pão, podiam pedir algumas moedas, podiam pedir água, mas quando Jesus parou e disse: o que quer que eu te faça, eles sabiam exatamente que para Jesus não era pão, para Jesus não era mendigar, para Jesus não era água, para Jesus não era migalhas. Com Jesus eles sabiam exatamente o que pedir. Se Jesus te perguntar hoje: o que queres que eu te faça, você vai saber responder? Como nós lemos em Tiago: não recebeis o que pedes porque pedes mal. Que nós possamos ter foco, determinação, romper a multidão, reconhecer o filho de Davi, e quando tivermos oportunidade em oração e quando ele passar, que você saiba pedir. Porque se nós pedirmos da maneira correta, o Senhor prontamente nos atenderá. Amém? Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Fique com essa palavra, fique com esse estudo e que você tenha uma segunda-feira e uma semana abençoada na presença do Senhor. E não fique na beira do caminho. Prossiga para o alvo. Prossiga em direção ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe.